UNAERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Eu sou Gil Santiago, coordenador do curso de jornalismo da UNAERP, e este é o programa Memória da Comunicação, um projeto de extensão onde nós entrevistamos os principais nomes da comunicação de Ribeirão Preto, né? E esse programa de hoje foi produzido pelas alunas Ana Clara Cassotti, Analice Candioto e Helena Fischer. E eu convido a Analice para apresentar o nosso ilustre convidado. O convidado de hoje é um dos mais importantes nomes da comunicação de Ribeirão Preto. Há mais de 60 anos no rádio, Coraúce Neto passou pelas principais rádios na cidade e também pela televisão, sendo o primeiro comunicador ribeirão-pretano a aparecer na TV na década de 1960. Além de radialista e apresentadora de TV, Coraúce também é cantora, tendo gravado ao longo de sua carreira 15 discos, 2 CDs e um DVD. Seu programa na TV Tupi, Caravela da Saudade, o levou a se apresentar no Maracanãzinho para mais de 20 mil pessoas. Atualmente, Coraúce continua com uma rotina corrida, apresentando 3 programas por dia no Rádio CMN. E também tem um programa na TV Tati com seu filho, Jean Coraúce, o Saudade Também Tem Idade. Nós estamos ao vivo na Rádio UNAERP, pelo site radionaerp.com.br e pelo aplicativo da Rádio UNAERP, disponível na loja de aplicativos do seu celular, no Facebook e no YouTube do curso de jornalismo da UNAERP, e também pela Twitch, pelo site twitch.tv/Rádio UNAERP. É uma honra ter o senhor aqui hoje. Muito obrigado, a honra é toda minha. Estou revendo aqui o professor Gil, que eu não via já há bastante tempo, né? Estou vendo meninas lindas, né? E falaram coisas da minha vida aí que eu nem sabia que alguém soubesse, né? Sim. Então vocês pesquisaram, né? Eu só posso agradecer a lembrança do meu nome, né? Agora, dia 2 de outubro, eu completo 64 anos de rádio. Talvez eu seja, não sei, talvez eu seja o mais longevo comunicador atuando até hoje, né? Graças a Deus. Sim. Que o rádio é o grande amor da minha vida. Eu sempre digo o seguinte: se um dia o rádio me faltar, por qualquer motivo, é como se eu perdesse o ar que eu respiro. Eu amo o rádio desde que eu era criança. Eu participava dos programas de rádio, mandava cartas, pedia música. Participei de programas de calouro, uma série de coisas assim, né? Eu sempre digo aos mais jovens, descubra qual é a sua verdadeira vocação profissional. Não adianta querer seguir a carreira do pai ou da mãe. Sim. Você tem que gostar daquilo, pode até ser a carreira do pai, mas você tem que gostar muito daquilo. Sim. Porque, na minha opinião, a vocação profissional nada mais é do que um dom de Deus para cada um de todos nós. Ele dá uma missão para cada um de todos nós. Por isso existem bons médicos e maus médicos, porque o mau médico era para ter sido outra coisa. Talvez um advogado, talvez um professor. Existem bons professores e maus professores. Por quê? Porque o professor está a vocação dele não era aquela. Existem bons pedreiros e maus pedreiros, porque ele não era para ser pedreiro. A vocação dele, a missão que Deus deu a ele era outra, e ele não conseguiu descobrir qual seria. Sim. Então, coloque na cabecinha de vocês, a vocação profissional é a coisa mais importante do mundo, porque é um dom de Deus para cada um de todos nós. Sim. E nós que agradecemos sua presença aqui, Imagina. disposição de vir até o nosso estúdio. Gostei muito E aqui. foi uma pesquisa assim, imensa, né, para levantar detalhes da sua carreira, porque o objetivo é registrar esse momento da comunicação e trazer oferecer esse conteúdo para a nossa comunidade. Essa que é uma das funções da universidade do nosso curso. Muito obrigado, Ju. A UNAERP está de parabéns pelo estúdio que eu estou conhecendo hoje, eu não conhecia, viu? Pela aparelhagem que vocês têm.
pela vontade de fazer o rádio verdadeiro, que é o que vocês já estão fazendo. Parabéns, viu? Obrigada, viu? E eu queria começar com a primeira pergunta, né? O senhor estava falando sobre a sua paixão pelo rádio e a gente quer saber como surgiu essa sua paixão pela comunicação, tanto pelo rádio e pela televisão. Olha, eu venho de uma família muito pobre, né? Meu pai era marceneiro e comecei a trabalhar em fábrica de sapato. Eu tinha 8 anos de idade quando eu comecei a trabalhar. Mas sempre gostando de cantar, sempre gostando de participar dos programas de rádio, né? Eu ouvia muito rádio, eu mandava carta. Para você ter uma ideia, eu sempre fui fã do Elvis Presley. Então, o Wilson Roveri, que era um comentarista esportivo, tinha um programa às tardes, na antiga PRS7, que é a Rádio Clube, chamado Caixa Postal 18, era o número da Caixa Postal da rádio. Como é que funcionava esse programa? O cantor que recebesse o maior número de cartas naquele dia ficava em primeiro lugar, o outro ficava em segundo, terceiro e tocava as músicas. E eu passava a minha noite inteira cortando papel de pão como se fosse uma cartinha para que o Elvis Presley ganhasse. Eu sempre gostei demais do Elvis. Eu me lembro quando o Elvis faleceu, o jornal O Diário, que também não existe mais, em Ribeirão Preto, ele colocou a manchete: alguém chora pelo Elvis em Ribeirão. Era eu. Aí veio uma entrevista comigo, né? Nós estamos falando que ano? Você lembra, mais ou menos? Olha, nós estamos falando aqui desse programa do Wilson Roveri. Isso. Nós estamos falando de 1957, 58, por aí. Ótimo. Porque eu comecei no rádio em 59. Eu trabalhava em fábrica de sapato, né? Eu entrei lá com 8 anos de idade e saí aos 18 anos, quando eu entrei no rádio. Aí eu fui fazer um teste, né? Tinha uma fila enorme de rapazes e moças, assim como vocês, para fazer o tal teste com o Sebastião Porto, que era um grande nome do rádio daquela época, e que era também um dos donos da antiga rádio brasiliense, que ia começar, estava em caráter experimental. Eu faltei do serviço da fábrica de sapato para ir fazer o teste. Aí, quando eu cheguei, 2 horas da tarde, o senhor lá disse o seguinte para mim: Oswaldo Fernandes, que hoje é nome de rua no Jardim Manuel Pena. Falei assim, às 4 horas da tarde. Então eu fui no Cine de São Paulo assistir um filme, nem sabia que o filme estava passando. Antes de terminar o filme, eu fui até a Rádio Brasiliense, que era em cima de uma livraria, para ler, ali na rua Tibiriçá. Ficava ali em cima, no segundo andar. Nesse mesmo dia que eu, fez teste também o J. Pesquisa. No mesmo dia que eu. Tá no ar até hoje também. Como é que é? Ele está dizendo que a mão está entrando na câmera. Ah, desculpa. É para tampar o rosto, é para não se assustar mesmo. Né? Então, eu passei, quando eu fui para casa e falei para minha mãe, eu falei: filho, como é que nós não pagamos? Você vai sair da fábrica? Só tem 2 rádios em Ribeirão, que era a 79 e a Rádio Clube, que era a PRS7. 2 grandes rádios. Se você perder o emprego lá, as outras só tem artista famoso. Moacir Franco, eu não sei quem, aquela coisa toda. Como é que nós vamos fazer pagar o aluguel da casa onde a gente mora? Que naquele tempo não tinha casa de Coab, essas coisas não existiam. Quem não tinha possibilidade tinha que pagar aluguel mesmo. Aí eu fui no Castaldelli, que é onde eu trabalhava, né? E ele falou: estou sabendo que você está fazendo teste em rádio. Sua mãe está preocupada com você. Eu falei: é verdade. Aguinaldo Castaldelli, o nome dele. Ele falou: olha, Coraúce Neto, você é uma pessoa diferenciada aqui lá. Você estuda à noite, você trabalha o dia todo. Se não der certo, o seu lugar aqui na fábrica está reservado para você. Avise a sua mãe. Eu lembro como se fosse hoje. Então foi meu primeiro passo para o rádio. E você falou em teste, não é? Elas não têm noção mínima do que é um teste para a rádio. Como que foi esse teste? O teste é o seguinte: primeiro, quando eu trabalhava na fábrica, eu consegui fazer um teste da 79. Quem foi fazer o teste comigo era Domingos Isaac, que foi vice-prefeito em Ribeirão Preto e hoje é nome de rua no Jardim Juliana. Domingos Isaac. Aí ele pegou um gravador antigo
e me deu lá um texto com... Eu falei, esse texto você lê em tom de notícia. Esse outro aqui é um comercial, você vai ler em tom de comercial. Esse outro aqui, você vai ler como se você estivesse comentando a notícia. E deixa tudo gravado, que depois eu vou ouvir, eu ligo para você, para dar se você passou ou não. Eu estou esperando a resposta até hoje desse teste, né? Mas então, no teste da Rádio Brasiliense, onde eu fiz junto com mais de 300 rapazes e moças, eu, J. Mesquisa, Adalberto Valadão e tantos outros, não foi tão difícil. Naquele tempo, gente, primeira coisa, a pessoa tinha que ter um tom de voz grave, né? E segundo, tinha que ter algum estudo também. Não é possível que você vai ler o nome de uma música em inglês, por exemplo, e vai ler tudo errado. Não é? Sim. Tomar cuidado com erros de português. Você está entrando na casa, às vezes, de um professor de português. Como é que o rádio liga o rádio e você está falando errado? Que locutor é esse, né? Então, eu consegui... Isso era... A inauguração, que eu fui um dos primeiros locutores, meio-dia, quando eu comecei, no dia 2 de outubro de 1959. Rádio Brasiliense. Rádio Brasiliense de Ribeirão Preto. Eu fui, talvez, fui o primeiro locutor da rádio, né? Depois, daí um ano, foi inaugurada a Rádio Cultura, que ficava num prédio não, numa casa, onde depois construíram o edifício, o prédio da CETERP. CETERP também não existe mais. Né? É ali na Rua Américo Brasiliense. E eu fiz teste lá outra vez para ir para lá. Eu não estava muito bem lá na Rádio Brasiliense e tudo mais, né? E fiz teste e passei novamente. E aí, interessante que quando o primeiro teste da Rádio Brasiliense, daqueles que passaram antes de ir para o ar, antes de ser inaugurada a rádio, o Sebastião Porto fez o que você faz com eles. Chamou os 8 que passaram, eu vou explicar para vocês como é que é o rádio. O que ele dizendo agora, que eu estou dizendo aqui para todo mundo. Quando vocês forem abrir o microfone, faça de conta que o microfone é o seu amigo. Você vai conversar com o microfone como se ele fosse seu amigo. Até um comercial de uma loja de calçados, por exemplo, você vai explicar para esse seu amigo, o ouvinte está te ouvindo em casa, mas o microfone faça de conta que é o seu amigo. Diga que a loja tal tem um sapato mais bonito, preço melhor. Se você vai anunciar uma música, anuncie com carinho a música que você vai anunciar. Sempre fazendo de conta que o microfone é o seu amigo, né? E aí vou dar um susto aqui em vocês também. Aí ele disse, vocês tomem cuidado. Não grite! Nunca grite no microfone! Ninguém gosta de grito. E é verdade. Tem locutor que acaba gritando. Nesses programas de notícia, por exemplo, quem está em casa não pensa que gosta. Não gosta não, viu? Você gosta de alguém gritando perto de você? Não. É a mesma coisa. Então faça de conta que o microfone é o seu amigo. Nunca, você está trabalhando na rádio, nunca atrase. Chova canivete. Porque como é que você vai explicar para os seus ouvintes, ou a rádio vai explicar para os ouvintes, que o locutor tal não veio? O horário é dele, vai ficar tocando música, vai ficar sem apresentação. Então, essas foram as primeiras que eu levo comigo até hoje, né? O seu Sebastião Porto. E o primeiro salário, eu ganhava como sapateiro, o salário mínimo era R$5.500. R$5.500, não, desculpa. 5.500 cruzeiros. E meu primeiro salário deu 8.000, quase o dobro. Que coisa maravilhosa, meu Deus do céu. 8.000 cruzeiros, quase o dobro do que eu ganhava. E qual que era o seu horário na emissora? Então, a rádio era conhecida como a rádio dos 4 M's. Que quer dizer, música, muita música. Meu primeiro programa no rádio chamava-se E a Valsa Não Morreu. Tinha um script com alguma coisa mais romântica e aí entrava a valsa. Até que um dia eu cheguei em casa, minha mãe disse, filho, a rádio está anunciando que você vai fazer um programa lá, tal de leilão musical. O que é isso? Eu não sei.
Voltei correndo, seu Porto, que história? Não, fica sossegado. O programa vai para o ar 20 para as 2 da tarde amanhã. Você chega uma meia hora antes, eu vou te explicar como é que vai ser o programa. O que aconteceu? Ele não foi. Aí eu montei o meu primeiro programa. De acordo com o nome, leilão, o que eu imaginei? A pessoa vai telefonar e ao invés de falar, eu quero ouvir a música tal, eu dou um lance para a música tal. E aí, quando no leilão propriamente dito, você leva o maior lance leva o que está sendo leiloado. E ali não tinha nada sendo leiloado, era a música. Então, o que tivesse o maior número de lances, tocava inteira no final do programa. Aí quando ele chegou, eu falei, seu Porto, desculpe, eu fiz uma coisa. Ele falou, não, você errando, você acertou. Que maravilha. Entre os programas, eu destaco aqui, programas que não existem mais. Um chamava O Jogo do Bicho. Como é que era o Jogo do Bicho? Você sabe que o Jogo do Bicho são 25 números e 25 bichos. Qual é o 3, que bicho que é? Tem a menor ideia. É o burro. 3 é o burro. O 4 é borboleta. 5 é o cachorro. 6 é a cabra. Cada cantor representava um bicho. Então, atenção. O burro de hoje é o Aguinaldo Timóteo. A borboleta de hoje é a Vanderleia. O cachorro de hoje é o Rony Fon. E a pessoa, ao participar, ao invés de ela falar, eu quero ouvir o Rony Fon, eu quero jogar no cachorro. E na quarta-feira, e também no sábado, do 1º ao 5º, se desse o Rony Fon, a pessoa ganhava o LP. Olha. Esse era o Jogo do Bicho. E o jogo existia de fato. O jogo existia. Sim. O jogo existia. Entendeu? Esse foi um dos programas, dos muitos que eu fiz até hoje. E Coraúci, qual era o público-alvo que o senhor apresentava esses programas? Naquele tempo não tinha um público-alvo. Naquele tempo nós tínhamos poucas estações de rádio, não existia FM, né? Só existia rádio AM naquele tempo. E então você falava para a cidade inteira. Para você ter uma ideia, por exemplo, o programa de maior audiência de rádio de Ribeirão Preto era um programa chamado Balanga Beiço. Era um programa apresentado às 11 horas da manhã. Eu e o Luiz Moza, o Tiririca, o nome dele. Não é esse Tiririca de hoje. É o Luiz Moza. E começava mais ou menos assim. Minha mão, já sei, estou atrapalhando aí. E começava mais ou menos. A abertura do programa era assim: não entre em litígio com a polícia para não virar notícia. E aí pegava-se os boletins de ocorrência lá na delegacia de polícia, contava-se o caso, já aconteceu, porque a sogra bateu no genro, contava o caso e depois a gente radiofonizava aquele caso. Ou eu ou ele tinha que fazer o papel da sogra, fazendo voz de mulher, e o outro fazia o papel do genro. Daí a audiência enorme que tinha o programa. Então, a audiência era tanta que o pessoal, quando tinha uma briga assim, fazia isso aí, vai dar um balanga beiço amanhã. E aquela foto ali? Não, o Luiz Moza. É o Tiririca. Esse aqui é o onde nós fazíamos o balanga beiço na PRS7, que é Rádio Clube, né? Essa é uma das fotos que nós resgatamos. Tem mais aí, viu? Tem mais também? Tem mais. Mas o Luiz Moza. Estava no script de Balanga Beiço. Você puxou, a gente puxa junto, né? Olha lá, muito bacana, né? Muito bacana. Um registro aí histórico de vocês dois na PRS7. Na PRS7 Rádio Clube. Rádio Clube. Rádio Clube. A Rádio Clube foi a primeira estação de rádio de Ribeirão Preto. Sim. Depois da FM, também foi a primeira FM de Ribeirão Preto. A rádio, então, aí agora ela já pertencia ao senhor Ticiano Mazeto, que era presidente da Sociedade Recreativa e de Esportes. Sim. E o filho dele, Salvador, do senhor Ticiano Mazeto, quando comprou a rádio, ele queria que o filho dele, o Salvador, que cuidava de uma fazenda, passasse a gostar de rádio. Então ele montou a primeira FM, para que o filho gostasse. Não teve jeito. Ele acabou vendendo tudo. Naquele tempo, para você ter uma ideia, só tocava música. Tanto isso é verdade que pensava-se que a FM era só para transmitir
em ambientes assim, tipo, é um consultório médico, com aquela música tocando. Tanto isso que quando começaram a fazer programas de rádio, lá, o pessoal estranhou, falou, não é mais aquele música ambiente, não é mais? Né? Então foi isso. O senhor disse que saiu da Rádio Brasiliense e foi para a Rádio Cultura. Isso. E por que o senhor saiu de uma e foi para outra? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, como eu comecei a aparecer, porque fazia esse programa de telefone e tal, de leilão musical, aquela coisa toda, alguns locutores, que eu prefiro não mencionar, ficaram enciumados. Começaram a fazer a minha cama, vamos dizer assim, como se fosse Sebastião Porto, né? E aí, como eu fiquei sabendo que a rádio ia abrir uma nova rádio, Rádio Cultura, cuja estação de rádio era do dono da PRA7, então era José da Silva Bueno, o senhor Jaime Bueno, que montou, para concorrer com o pai, entendeu? E quem estava tomando conta dessa parte era a Maria Augusta, uma grande voz, que depois foi trabalhar na Globo e tal. E eu conhecia a Maria Augusta, pessoalmente. Ela falou, eu não posso te ajudar, você vai ter que fazer o teste. Aí fui fazer o teste da Rádio Cultura, passei juntamente com Mazda Sobrinho. Mazda Sobrinho. Eu passei na frente dele. Você sabe que eu comecei com o Mazda aqui em Ribeirão Preto. Você começou com ele? Eu fazia... Uma grande voz dele também. Sim. Eu cursava jornalismo à noite, fazia FM à tarde e madrugava, viu, meninas? Madrugava para fazer o jornal da Clube com o Mazda de manhã. É isso mesmo. E aprendi muito com o Mazda. O Mazda é uma pessoa fantástica. Você sabe... Foi auxiliar do Mazda. Você sabe que naquele tempo, antes do Coral Neto, o rádio era muito sisudo, muito sério. Os locutores falavam mais ou menos assim. Você está ouvindo a Rádio Eldorado de São Paulo e o programa Música Popular Norte-Americana. E agora Johnny Metz. Era o dia inteiro assim. Eu vim com outra proposta. Então, porque Deus deu para mim um outro dom que não deu para muita gente, de saber fazer tipos de vozes. Eu sabia imitar criança muito bem, sabia imitar voz de mulher, voz de bêbado, voz de velho, todo tipo de vozes assim eu sabia fazer. Então eu vim com uma outra proposta, aquilo que eu chamo de rádio circense, alegre, como hoje se faz as FMs. Então praticamente eu fui um idealizador desse tipo de rádio, né? Então só para você ter uma ideia, tipos de vozes que eu quero dizer. Vou contar uma historinha para vocês aqui. Um menino estava sentado na sarjeta de uma rua, chorando. Chegou um senhor de idade. Meu filho, o que está acontecendo com você? Está chorando assim por quê, meu filho? Sabe o que acontece, vô? Acontece que eu tenho que apertar a campainha dessa casa, mas eu não alcanço, vô. Calma, meu filho, eu vou apertar para você. Peraí, ó. Prrri, prrri. Pronto, meu filho, já apertei a campainha. E agora? E agora vou sair correndo logo, que o homem daí é brabo. Então, tipos de vozes caricatas. Entendeu como é que é o negócio? Então, mais ou menos assim. Essa mudança da Rádio Brasiliense para a Rádio Cultura, em que ano que aconteceu? Isso foi 2 anos depois. Então, em comecei 61. em 59, então em 61. E houve uma inauguração dessa Rádio Cultura na Cava do Bosque, com um show gratuito. Estava superlotada a Cava do Bosque. Nesse dia estava o Peri Ribeiro. Já ouviu falar em Peri Ribeiro? Não. Uma das mais lindas vozes do Brasil. Filho de Dalva de Oliveira e Elivelto Martins. Peri Ribeiro, Miltinho, cantor de samba daquela época. E o Trio Cristal. É um trio mexicano que estava fazendo muito sucesso com a música chamada Nuestro Juramento, Nosso Juramento. Acaba superlotado. E eu estava fazendo ainda fazendo programa dessa estação de rádio já no dia da inauguração. Então 2 anos depois, na Rádio Cultura. Eu já trabalhei em todas as estações de rádio de Ribeirão Preto, todas que você possa imaginar. Trabalhei na Rádio Capital em São Paulo. Eu fazia programa na Rádio Capital só aos domingos. Eu fazia depois do programa do Zé Bétio,
Ele fazia antes de mim. O meu programa começava às 9 horas da manhã e ia até às 14 horas. Aí eu vinha para Ribeirão. Para não ganhar nada. Por amor ao rádio. E lá eu gostava muito porque eu recebia cartas de lugares que aqui em Ribeirão eu nunca recebi. Carta Aparecida do Norte, carta de Campinas, carta de um monte de lugares lá, mais ou menos perto de lá, né? Eu me lembro, por exemplo, que eu fiz uma paródia numa música de carnaval. Você pensa que cachaça é água, cachaça não é água, não. Alguém lembra dessa música? E eu fiz a paródia, ficou assim: você pensa que Ribeirão é Campinas, Ribeirão não é Campinas, não. Ribeirão tem um viaduto, Campinas tem um viadutão. Nossa, o pessoal me xingava. Onde você viu? Porque Campinas tinha essa pecha, né? Antigamente. Então, aí eu fiquei lá durante mais ou menos uns 10 anos, todo domingo. Aí, em 1988, eu resolvi sair candidato a vereador. E o radialista, ou de televisão ou de rádio, tem que se afastar do rádio por 3 meses antes das eleições. Aí eu fui lá no dono da rádio e falei: olha, a partir da semana que vem não posso. Mas por quê? Não posso. Mas como? Ó, que vem ver seu Ibope aqui. Eu ia te chamar para você vir a semana inteira. Eu falei: não, agora não posso mais. E nunca mais fui fazer o programa lá para eles, né? Eu acho errado esse negócio do radialista ter que se afastar. Porque, vamos imaginar, por que saiu essa lei? Você lembra, Gil? Não. Silvio Santos ia ser candidato a presidente da República. Bem lá atrás. E aí, os partidos concorrentes ficaram com medo. Inventaram essa lei, que não só ele, no Brasil todo, todos tinham que se afastar do rádio, da televisão, aquela coisa toda. Por que eu acho que é errado? Porque, por exemplo, o funcionário público é candidato a vereador, ele se afasta, mas ele continua recebendo do governo. Delegado de polícia se afasta, tem que se afastar. Sim. É funcionário público, mas ele continua recebendo. O radialista, se ele for um radialista pobre, ele está ferrado. Por exemplo, René Andrade, você conheceu muito bem, durante muitos anos. Todas as eleições ele era candidato a vereador, mas quem pagava comida para a família dele? Fala para mim. Teria que receber de algum lugar, né? Mas infelizmente. Sim. E quais eram as diferenças entre os programas de Rádio Clube e Rádio Brasiliense? A diferença é que a Rádio Clube aconteceu o seguinte: a Rádio Clube, quando ela começou, que eu me lembro, né? Começou bem antes, quando ela começou eu não tinha nascido. Ela ficava na rua Tibiriçá, pertinho da Praça 15, perto da rua General Osório. Na esquina tinha uma loja chamada Capital do Oeste. Era uma loja de roupas masculinas. Do lado tinha uma portinhola. Ali era a rádio, era a PRS7, Rádio Clube. E tinha um programa chamado Lembrei-me de Você. O dia todo atendendo as pessoas. Dinheiro de hoje, vamos supor, R$5 para você escolher uma música e tocar na rádio. Pedido especial, R$10. Por que era especial? Passava na frente dos outros. Com esse dinheiro também, o senhor José da Silva Bueno montou uma estação de rádio, um prédio feito para ser estação de rádio mesmo. Com piano de cauda no auditório, com piano no estúdio de gravação, no segundo andar da rádio, um órgão Hammond também lá dentro. Tudo que você pode imaginar do melhor, feito para ser uma estação de rádio. Então tinha um auditório para mais de 300 lugares. Tinha até uma voz do locutor que falava assim, era Michel Burros a voz. Ele falava assim: a PRS7 passa a falar diretamente do seu multicolorido auditório. Ou então depois, a PRS7 volta a falar do seu estúdio azul. A parede era azul do estúdio, né? Então a diferença é que eles tinham programa de auditório, eles tinham novelas de rádio, radionovelas, e a outra não tinha nada. Essa era a grande diferença de uma estação de rádio
para a Rádio Brasiliense que estava começando. O Coraúci se referiu aí ao Palácio do Rádio. É o Palácio do Rádio. E era o palácio mesmo, viu? Não é brincadeira, não. Era uma coisa... Infelizmente, quando o Tiziano Mazeto vendeu aquela história que o filho não gostou muito e tudo mais, a família do Pisani, eles compraram não o prédio, Sim, compraram apenas o prefixo da rádio que funciona lá no 9 de julho. E aí foi vendido o prédio depois, hoje já teve até sorveteria lá, não existe, o Palácio do Rádio não existe mais, infelizmente. Infelizmente. E como o senhor foi para PRA7? Eu fui para a PRA7 em 1967. 1967. Que eu resolvi levar um show chamado Patins de Ouro, que tinha vindo aqui em Ribeirão, uma coisa linda, um show de patinação com música e tal, para Uberlândia. Eu estava na Rádio Cultura. E lá eu fiquei durante um mês. Quando eu voltei, eu tinha perdido meu lugar. E aí o Dr. Wilson Roveri foi na minha casa, morava numa vilinha ali na Rua Prudente de Moraes, hoje não existe mais, do lado do Colégio Santa Úrsula, que também não existe mais. Hoje é o Shopping Santa Úrsula lá. Sim. Ele foi na minha casa me convidar para fazer o programa Caixa Postal 18, que eu participei lá atrás durante muitos anos. Falei, isso é um sonho meu, Roberto. Aí fui para lá. 1967. E como que eram os programas na PRA7? Eram de auditório? As pessoas podiam assistir? Então, para você ter uma ideia, eu fazia programa de estúdio, esse chamado Estúdio Azul. Não que eu fosse bonito, nunca fui bonito na minha vida. Mas era jovem, assim como vocês. Então, a moçada ia no programa, ficava sentada no chão para fazer um programa de estúdio. De tal maneira, isso todas as tardes, o programa chamava Picape de Ouro, era o nome do programa. E aí o gerente da rádio falou, Coraúci, faz no auditório esse programa, pelo amor de Deus, estamos acabando com o Estúdio Azul aqui. E aí você põe 50 pessoas aqui, parece que está aqui superlotado. Aí você põe as mesmas 50 pessoas no auditório, que cabe 300, parece que está vazio. Então, todas as tardes o programa era feito. Foi onde eu conheci minha mulher, no auditório da PRA7, que ela ia com a mãe dela assistir o programa. Quer dizer, não é um programa de auditório. Até que depois, aos sábados, à noite, eu resolvi fazer um programa de auditório mesmo. Cada sábado tinha um título o programa, né? Por exemplo, a pescaria. O cantor que ia cantar, toda gente aqui de Ribeirão, cada um imitava um imitava o Gé Adriano, outro imitava o Rony Fon, né? Então, a pescaria, eu jogava um caniço junto com e puxava o cantor como se tivesse pescado o cantor, e assim por diante. Essa era a grande diferença. Os programas da PRA7 eram assim, desse jeito, nesse tempo que eu estive lá. Agora, antes do Coraúci Neto, bem antes, nós tínhamos lá Moacir Franco, esse que o Rolando Lero fazia lá no Chico Anísio, da escolinha do Chico Anísio. Todo esse pessoal todo era da PRA7. Então era uma programação diferenciada mesmo. Tipo, naquele tempo existia uma rádio no Rio de Janeiro, chamada Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que era coqueluche no Brasil inteiro. E a PRA7 desbancou a Rádio Nacional. É isso. Tem umas fotos aqui desse período. Gostaria que você identificasse. Esse é o Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo Timóteo. Aguinaldo Timóteo, ele foi um grande amigo meu. Para você ter uma ideia, eu gravei 2 LPs de Crônicas de Amor, que era um programa que eu fazia, Crônicas do Coração. O segundo LP de Crônicas, ele escreveu a contracapa. Essa época é a PRA7, não? 79? Essa é a PRA7. PRA7. Tem uma segunda foto também. Esse é o Aguinaldo Timóteo. Ali. Aqui auditório. Aqui eu vou explicar o que aconteceu. Existe uma cantora italiana chamada Rita Pavone. O primeiro sucesso da Rita Pavone chama-se Date-me um martelo, quer dizer, me dê um martelo.
Date-me um martelo, que coisa que vuoi fare? Eu vou lhe dar em testa. Mais ou menos assim. E ela era uma moça, uma menina, cheia de sardas, essas pintas escuras no rosto. E ela cantava com o martelo na mão. Ali eu tô com o martelo na mão. Esse show aqui foi na cidade de Cravinhos. A Rita Pavone, quando vinha ao Brasil, sempre com a calça preta de suspensório preto e uma camisa branca, aqui eu estou imitando a Rita Pavone. Quando ela vinha no Brasil, ela vinha no auditório da TV Record daquele tempo, né? TV Record, que era do Paulo... Machado de Carvalho? Paulo Machado? Isso, Paulo de Carvalho, exatamente. Ela vinha, descia do palco, onde ela estava cantando, ia sentar no colo dos velhos que estavam assistindo no auditório. E eu fazia o contrário. Eu pintava minha cara também, com esse negócio que vocês pintam os cílios, fazia as pintas. Arrumei uma calça preta com suspensório preto. E um martelo. Um martelo na mão. Só que eu ia sentar no colo das senhoras. Pode ver que tem uma senhora ali quase do meu lado, do lado direito ali. Ela não está olhando para mim, ela está com medo que eu vá sentar no colo dela. Esse foi um dos shows que eu fiz. Tem mais. Ali. Esse aqui é o Sérgio Rocha. Eu não vou lembrar o nome do palhaço, que era aqui de Ribeirão Preto também. Isso foi também na Cava do Bosque, aqui em Ribeirão Preto, no show que eu apresentei. Para você ter uma ideia, nessa noite eu trouxe em Ribeirão Preto o cantor Demétrios. Você também não lembra do Demétrios, né? Ele cantava aquela música. Olho para a chuva que não quer cessar, ela vejo meu amor, essa chuva ingrata que não quer parar, para aliviar a minha dor. O ritmo da chuva, essa música. Eu tinha um Fusca nesse tempo aí. E o meu irmão foi buscar o Demétrios de Fusca em São Paulo, para esse show aí. Isso é uma aventura, hein? Foi uma aventura. Foi mesmo. Vai lá. No programa Balanga Base, o senhor realizava apostas com Tiririca envolvendo o Botafogo e comercial, certo? E quais foram os piores desafios que já foram realizados? A história é a seguinte. Nós fazíamos o programa juntos. Praticamente 20 anos nós fizemos esse programa juntos. Né? E resolvemos que também ia ter alguma coisa de Botafogo e comercial. Eu era botafoguense. Alguém tinha que ser comercialino. Ele não podia ser porque ele fazia parte do conselho do Botafogo. Sim. Então eu falei, eu faço o papel de comercialino. Esse aí é outro. Não, estamos pegando a foto 4, você e o Tiririca. Pode continuar. E aí eu virei comercialino mesmo. Por quê? Primeiro porque meu pai era comercialino. Eu voltei às minhas raízes, né? Sim. E era tanta audiência que tinha esse programa, que um dia eu, comercialino, de mentirinha, fui assistir o jogo do Botafogo e fui vaiado pela torcida do Botafogo. Eles achavam que eu era comercialino mesmo. Aí virei bandeira de uma vez. Então a gente fazia, quando tinha Come Fogo, que era um jogo Botafogo contra o comercial, apostas. Para você ter uma ideia, eu perdi 3. Ele perdeu 2. Uma que eu perdi, eu tive que entrar. Quem perdesse teria que entrar no rio ali da Francisco Junqueira. Naquele tempo era um rio terrível. Não tinha esse negócio que hoje nós temos aqui em Ribeirão Preto, a ambiente que tira todo o esgoto, não cai lá dentro. Naquele tempo não, caía tudo. Foi o que o Coral Cidade fez. O comercial perdeu o jogo, eu tinha que entrar. Eu fui lá no corpo de bombeiro, consegui a roupa de bombeiro, o rosto, tudo, e entrei dentro do rio. Meu Deus. Assim, depois eu perdi também. Quem perdesse teria que comer grama em frente à rádio. Tinha um jardinzinho lá. Sim. Perdi também. Comeu grama? Tive que comer, né? Mas o pior de todos não foi esse, não. O pior de todos foi quando nós apostamos que quem perdeu, se o comercial perdesse ou o Botafogo, quem perdesse teria que dar um beijo vestido de mulher
daquele jogador que fosse escolhido pela crônica inteira da cidade como o melhor jogador em campo. Eu perdi essa. Ai, meu Deus. Adivinha qual foi o jogador que eu tive que dar um beijo? Geraldão. E depois foi pro Corinthians, né? Um centroavante. Mas ele perdeu duas também. Uma que ele perdeu, que o Botafogo perdeu, tinha que puxar um burro. Você sabe que um burro empaca, não sai no menor. Assim de gente na Praça 15, em frente a 79, que era em frente à Praça do Ônibus ali, né? E eu em cima do burro. E ele tinha que colocar a camisa do comercial. Para ele era a pior coisa, não era puxar o burro, era pôr a camisa do comercial. E a outra que ele perdeu, que o Botafogo perdeu, quem perdesse teria que fazer o papel de Margarida. Vocês não sabem o que é Margarida, né? Margarida era o nome que se dava às senhoras que varriam as ruas de Ribeirão Preto. Uniforme de Margarida, tudo. E ele teve que varrer a Praça 15, em volta da Praça 15 inteirinha, vestido de Margarida. Essa ele perdeu. O senhor atuou como vereador aqui em Ribeirão por 26 anos. 26 anos. Como que a sua carreira política se relacionou com a sua carreira de comunicador? Olha, acontece o seguinte, muita gente pensa que o rádio te torna conhecido, mas ele não te dá voto, não. A primeira vez que eu fui candidato, o Tiririca também foi a vereador. Naquele tempo, em 1908, final de 88, eu tive mais de 8.000 votos. Ele teve 300 e pouco. Quer dizer, não é o rádio que dá voto, ele te torna conhecido, mas tem mais alguma coisa aí que eu não vou saber o que é. Entendeu? Então, por que é que eu me tornei candidato a vereador? Eu não nasci para ser vereador, eu nasci para ser radialista. Nasci para ser cantor, eu amo cantar. Vou cantar a música do meu tempo, hein? Um pedacinho aqui. Sertaneja, se eu pudesse, se o papai do céu me desse o espaço para voar, eu corria a natureza, acabava com a tristeza, só para não te ver chorar. Essa música não tá aí, não. Eu não gravei essa música. Vamos pular aqui o nosso script, porque eu selecionei aqui alguns... Esse aqui é de 1972. Alguns discos... 1972, lá, isso aí. Compactos, elas conheceram o compacto hoje. Vocês não conheciam o compacto? Conheceram hoje que eu apresentei compacto. Existiam dois elas. tipos de compacto. Um com 2 músicas, uma de cada lado, ou de 4 músicas. Aí é o compacto duplo. 2 de cada lado, né? Então, esse aqui foi... Saiu pela RGS aqui. Volta, Meu Amor. É uma canção francesa. Aqui, ó, Volta, Meu Amor. Mon Amour Matin. Eu fiz a letra e gravei. E esse disco foi gravado em São Paulo. Tem um coral feminino das Harmony Cats. Era um conjunto vocal feminino da época. E sou acompanhado por um conjunto musical chamado Os Carbonos. Lembra desse conjunto, Gil? Sim. É um disco muito bom esse aqui. E alguns de Natal, né? São discos... Porque no Natal todo mundo compra mesmo, né? É mais um Natal que vai chegar e vai ser tão triste, tenho medo de chorar. Hoje à noite eu vou naquele lugar onde eu encontrei você a me esperar. Essa música está aqui. Meu Natal sem você. Meu Natal sem você. Meu Natal sem você. E a história deste, já vamos falar de música, esse disco aqui, que é o Juninho. Esse é o Juninho. O Júlio Lopes. Nós trabalhávamos na mesma emissora de rádio e ele é compositor, Julinho. Sim. Né? E ele tinha uma música que eu amava dele, chamada Cavalinho de Pau. É uma história linda, uma história muito bonita. A história do Cavalinho de Pau é a seguinte, eu vou contar bem rapidinho para vocês. Um homem andando na véspera de Natal pelas ruas do centro da cidade, ele pega uma pedra e quebra a vitrine de uma loja e tinha um cavalinho de pau. Quando ele pega o cavalinho de pau, chega o policial. O senhor está preso. Pode me levar preso, mas deixa eu levar o cavalinho para o meu filho. Ele está doente em casa. O senhor vai comigo, depois eu vou com o senhor.
Aí o pai dá o cavalinho pro menino, que está deitado, doente. O menino abraçou o cavalinho de pau e morreu. Aí o pai se ajoelha e fala: agora, senhor guarda, cumpra a sua obrigação, pode me levar preso. Essa é a história dessa música Cavalinho de Pau, que eu amava essa música, né? Cavalinho pegou perto dali. Essa aqui. Passava um policial que, ouvindo o barulho, correu até o local. O guarda correu até o local. E ao ver aquilo, já com a arma na mão, alcançou aquele homem. O pai do menino. Ele deu voz de prisão. O pobre homem amedrontado. Bom, essa é a história que eu canto, que é de autoria dele. Aí eu fiz um compacto com 4 músicas, todas as músicas do Júlio Lopes, desse compacto. E o Cavalinho de Pau está ali. O Cavalinho de Pau está ali. Tá ótimo. Já deve ter dado cupira, Cavalinho de Pau, né? Portanto, eu gravei em 1985. E qual foi a maior dificuldade que o senhor já enfrentou na sua carreira? De rádio? No geral. Olha, a maior dificuldade que eu tive foi o meu nariz. E quando eu era jovem, eu tinha aquele ossinho aqui em cima, proeminente aqui, né? Tanto que quando eu comecei no rádio, que alguém ia me mostrar na rua, aquele é o Coraúce, tem um U no meio, de longe dá para ver que a pessoa está falando de você. Coraúce, tem que fechar a boca. Então, se a pessoa que ia me mostrar, vindo, eu estou andando aqui, a pessoa vem aqui, eu fazia assim, ó, para não ver meu nariz. Se a pessoa viesse do lado de cá, fazia assim. Nesse tempo eu fazia um programa na TV, às 6 horas da tarde, TV Tupi de São Paulo, aqui em Ribeirão. Aí um dia eu estou tomando um sorvete no Marcelino, que era em frente à igreja de São José. Um senhor de idade parou, foi lá perto de mim e falou assim: você não é aquele moço da televisão? Fiquei todo entusiasmado, né? Sou eu mesmo. Você tem um problema, meu filho. Qual que é? Seu nariz. Eu não podia ouvir a palavra nariz. Quando o Juca Chaves, que faleceu na outra semana agora, gravou uma música chamada Nasal Sensual, eu quebrei o disco. É verdade. Aí esse homem falou assim pra mim: não fica assim não, que o meu filho é médico e ele vai operar você. Você vai lá na rua tal, se esconde em uma. Dr. Luiz Carlos Meireles, eu fui lá. Falei: meu pai falou de você, mas eu não tenho dinheiro para pagar o senhor. Falei: não, esse é um presente que eu quero dar pro meu pai, ele é seu fã. Eu vou viajar agora, volto em junho, como se fosse hoje, né? Quando for começo de junho, você volta aqui. Aí voltei lá, no começo de junho, e tirou fotografia de lado e tal, para mostrar como é que era, né? Aí eu fui operado. Naquele tempo a cirurgia, eu devo ter sido tipo cobaia, né? Porque você imagina, isso aí é mais de 50 anos atrás. Tanto que eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Percebe aqui? Tem outra cicatriz aqui e outra aqui. É por aqui que fazia a cirurgia. Mas aí eu fui no espelho, ainda no hospital, cheio de sangue pisado aqui tudo, e de gesso, e percebi que o gesso estava retinho. Já fiquei contente. Essa talvez tenha sido a maior dificuldade minha, foi no comecinho da carreira. Eu rasguei todas as fotos que eu tinha, jurando bandeira de lado, tudo, eu rasguei todas. Então, é isso. Tanto que eu não aprendi a dançar até hoje. Eu tinha vergonha de conversar com a moça por causa do nariz. E como foi passar por um problema na garganta que o impediu de falar, tendo uma das maiores audiências de rádio? Eu tive um problema em 1977. Minha voz, ela não começou a não sair, mas por culpa minha mesmo. Eu fumava demais da conta. Tanto que quando eu estava chegando na rádio, meio quarteirão distante da PRS7, todo mundo da rádio, dentro da rádio, sabia que eu estava chegando por causa da tosse. Como vocês sabem, as cordas vocais, elas fazem parte do órgão de respiração. É um canalzinho que existe, fechado pelas cordas vocais,
onde passa só o ar. Tanto isso é verdade quanto se você engolir um pedacinho de arroz, você engasga. E se não tirar, você pode morrer. Porque você não consegue respirar mais. Sim. É um canalzinho de nada, é grudado com 2 cordas vocais, uma em cima da outra. Então, quando você fala muito alto, a corda se encosta mais assim. Com uma tossida que você der, ela bate sempre no mesmo lugar. Eu não sabia o que fazer, porque como eu disse no comecinho, eu amo o rádio, né? Como é que eu vou fazer, meu Deus do céu, sem o rádio? Encontrei o Dr. Faustino Jarrucho, lembra dele? Foi vice-prefeito. Mas, Coral, o que é que você está triste assim? Contei para ele, falei, eu tenho um médico amigo meu em São Paulo, Dr. Robert Tomé, eu vou falar com ele a seu respeito. Tá bom. No dia seguinte ele me ligou. Coral, falei com o meu amigo lá, ele vai te atender sábado. Como se fosse hoje, quarta-feira. Sábado ele vai te atender. Hospital Santa Cruz, Rua Santa Cruz, Vila Mariana. Eu não tenho dinheiro para pagar ele, hein? Não, vai lá. Primeiro vê o que ele vai te falar. Aí eu fiz um pedido a São Judas Tadeu. E isso é verdadeiro. Que se ele, o santo ele não te faz um milagre, mas ele pode interceder por você. Eu pedi a São Judas que abrisse uma porta para mim. O que eu posso fazer? Aí o médico, esse Dr. Robert Tomé, me consultou, falou, você confia em mim? Como é que eu vou confiar no médico que eu estou conhecendo aquele dia? Sim. Mas por que, doutor? Se você confiar em mim, eu vou te operar agora. Olha. Aí eu me lembrei do pedido que eu fiz para São Judas. Se ele me abrisse uma porta durante toda a minha vida, enquanto eu estivesse no rádio, toda pessoa que precisasse de mim, eu iria ajudar. É o que eu tenho feito até hoje. Fui operado das cordas vocais. Voz de mulher que eu fazia antigamente, eu não consigo fazer mais depois da cirurgia. E já sabia que não ia conseguir, porque a fonoaudióloga lá em São Paulo, a doutora Silva, falou, muita coisa que você faz, você não vai poder fazer mais. Essa é uma delas que eu não consigo fazer mais. Aí o médico falou assim, olha, vou te operar, você dá uma volta no corredor do hospital a hora que você acordar, de tarde. Se você não estiver muito tonto, você vai para Ribeirão. Volte na terça-feira, mas não converse com ninguém, nem bom dia, que vai estar tudo em carne viva aí dentro. Combinado? Combinado. Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, doutor. Eu vou falar a verdade para você, o Coral Neto. Você era a minha alegria. Eu sou formado pela medicina de Ribeirão Preto. E você era a minha alegria aos sábados. Eu morava no campus da USP, estudando e ouvindo seu programa de tarde. Aí me operou, eu estou falando, eu nunca falei tanto na minha vida como eu estou falando atualmente. Que bom, né? Viu, filha? É onde eu posso contar essa história, eu conto, para que as pessoas possam acreditar que um milagre pode acontecer. Viu? Desde que você acredite. E Coraúce, a gente quer saber como sua carreira na televisão se iniciou. Então, aconteceu exatamente isso. Eu fiz alguns testes como cantor, ainda trabalhando na fábrica de sapato. Eu me lembro que uma noite eu fui fazer teste como cantor na PRA7. Quem fez o teste foi Silvério Neto, irmão do Lúcio Mendes. E aí eu falei, e agora? O que eu vou cantar? Eu imitei na época um cantor da época chamado Carlos Galhardo. E cantava mais ou menos assim. Nos sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil um castelo ergui. Carlos Galhardo. Eu comecei a cantar, o Silvério Neto falou assim, pode parar. Mas por quê? Nós já temos o imitador do Carlos Galhardo aqui. 4, 5 anos depois, quem era o diretor da TV Tupi Ribeirão? Silvério Neto. Ele não lembrou que eu fui fazer teste com ele, mas ele me chamou porque ele ouvia o meu programa de rádio e falou,
vou te dar um programa às 6 horas da tarde para fazer. Esse foi o primeiro dia. Depois eu fui para São Paulo, na TV Tupi, fui apresentador de programas de músicas portuguesas, eu sei praticamente todas as músicas portuguesas, né? Não queiras gostar de mim, sem que eu te peça, nem me des nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpas no rosto, eu sou sincero, porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto, nem as paredes confesso, e por aí afora. Qual foi sua primeira gravação de música mesmo? Primeira gravação de música que eu fiz foi uma gravação chamada Ensinando a Fazer Serenata. Eu fazia muita serenata, mas muita mesmo. Eu e o Elton Pimenta, ele no violão. Então, na serenata, eu cantava música para moça, música americana, por exemplo, né? Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch a long, long time. Time goes by so slowly, yesterday. E por aí afora. E cantava música também pro pai da moça. Já no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Então eu fiz uma gravação ensinando. Primeiro você canta uma música de abertura da serenata. Menina, boa noite, meu bem, te desperta alguém, que saudades tem. Essa é a abertura da serenata, a música inteira, né? E aí você ensinando, você cante uma música para a menina, para a moça, depois você canta uma música para o pai da moça, e assim por diante. Você tem uma ideia, a serenata que a gente fazia, eu e o Elton Pimenta, eram tão boas, não tinha bagunça nem nada, que eu consegui uma autorização do delegado da época para fazer serenata. Olha que coisa E incrível. o Elton Pimenta no violão. Isso, tinha um programa à noite, e na quinta-feira as pessoas podiam participar, quem quisesse que a gente fosse fazer serenata na casa, a gente marcava o endereço e ia fazer serenata na casa. Maravilha. Atualmente, o senhor apresenta os programas Coraúce Neto Show, Show do Coraúce e No Colo de Jesus e Maria com o Padre Marcelo Rossi, com a Isso apresentação de Coraúce Neto. Isso mesmo. O que inspirou o senhor a começar a apresentar esses programas? Olha, esse programa da manhã, bom, primeiro o seguinte, o Padre Marcelo Rossi, ele tinha um programa chamado, não era esse o nome, não era No Colo de Jesus e de Maria, que o nome é hoje esse, né? Mas ele estava numa outra rádio aqui em Ribeirão Preto, retransmitia o programa dele, uma rádio que não existe mais. Foi comprada e mudou de nome. E aí ele saiu fora do ar. E aí, eu e meu irmão um dia, lá na catedral, uma senhora, Dona Regina, veio falar com a gente. Traz o Padre Marcelo de volta, não sei o quê. E precisa de um auxiliar em Ribeirão Preto, que sou eu no caso. O programa é dele, não é meu, né? E o outro programa é a continuação de um programa que eu fazia antigamente, chamado Em Busca do Sucesso. Era o programa antigamente. Hoje é o Show do Coraúce. E o da tarde é a continuação do Picape de Ouro. Picape de Ouro no programa tinha várias atrações. Entre elas, o Não Diga Não. Durante 2 minutos e meio a pessoa não podia falar não. Falasse, perdeu o prêmio. Né? Participou alguma vez? Não. Não? Então perdeu. Acabou de perder. Não pode falar não, né? Então é isso. O senhor está na rádio há mais de 60 anos. Em sua opinião, qual é a maior diferença entre o rádio de hoje e das décadas de 60 e 70? A diferença maior é a seguinte, é que naquele tempo você... a grande dificuldade para alguém que está começando no rádio hoje e quer começar no rádio é que hoje você tem que comprar horário. Então, se você não comprar horário, vai ser difícil você conseguir entrar. Entendeu como é que é?
Então lá na nossa rádio tem vários locutores assim. Tem o Willis Benz Ribeiro, tem o Schiavone Júnior. Eles compraram o horário. Entendeu como é que é? Sim. E essa é a grande dificuldade, essa é a grande diferença de hoje. E não é só no rádio, né? Por exemplo, aquele Léo Oliveira, na PRS7, horário comprado. E não é só no rádio, na televisão a mesma coisa. Você paga aquele horário, é seu, você faz o que você quiser naquele horário. Desde que você não infrinja as leis que são vigentes no país. Entendeu? E para o senhor, quais são as maiores diferenças nos seus trabalhos na TV e no rádio? É que na televisão, o que acontece na televisão é que eu faço um programa na TV de música de flashback. São músicas... Aí sim tem um público-alvo. Qual é o público-alvo? É um público mais adulto disso. São músicas de flashback, músicas que vocês nem conhecem, né? Então, o alvo do programa é esse. O programa de rádio já é diferente. Você faz um programa para todo mundo. Essa é a grande diferença. E o senhor tem alguma dica para futuros comunicadores? Tem o quê? Alguma dica para futuros comunicadores? Olha, a dica que eu tenho é aquela que o Sebastião Porto deu para mim. Para mim não, na primeira aula que ele deu. Faça do microfone como se fosse o seu amigo. Converse com ele. Você vai ler um comercial, explique para ele, a loja tal está vendendo mais barato. Ô amigo, vai lá, viu? Onde você quer saber onde fica? Fica na rua tal, número tal. Aí você vai dar a notícia. Ô amigo, ó, microfone, você sabia que o presidente está fazendo isso assim, 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 assado? Será que vai ser uma coisa boa? Tomara que seja. Vamos ver, vamos aguardar. Dá a notícia conversando com o microfone. Essa eu ponho em prática isso. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado, mas é assim que eu aprendi, né? Nós temos algumas fotos, Coraúce. A gente quer compartilhar contigo esse momento e que você escreva para a gente, né? Vamos Nós ver selecionamos... Se eu souber, né? Eu tenho certeza que sim. Tem você bem jovem, inclusive, numa foto ali. Essa... Aí é o seguinte, aí eu era vereador. E eu bolei a ideia de que as pessoas, cada semana, eu montava uma barraca, eu comprei a barraca, né? Pôs o nome de Barraca do Povo. Então as pessoas daquele bairro iam até lá para falar das necessidades do bairro. Entendeu? Então essa era a ideia dessa fotografia, a ideia da Barraca do Povo. E eu comparecia toda tarde, alguém ficava lá no meu lugar, e na hora do almoço e de tarde eu já avisava, olha, Coraúce vai estar aqui às tantas horas, que as pessoas pudessem falar comigo. Essa é a ideia. A sequência... Essa aqui, ó. Bem jovem, né? Essa aqui é do estúdio da Rádio Brasiliense, 1959. A primeira foto, Primeira foto, né? exatamente. Sim. Ainda estou com o nariz ainda. Aqui é o campeonato de futebol de quadra das estações de rádio de Ribeirão Preto. Aqui é a quadra do Matarazzo. E qual que é a sua posição aí, né? Atacante, né? Atacante. É que nesse tempo, quando entrava em campos, o cara do outro falava assim, ó, fica em cima daquele magrelo lá, era eu, magrelo. Aqui, outra vez, é o estúdio da PRS7. Tem mais uma. A gente era... Aí já não... Aí já é mais pra cá. Mais já. recente, né? Mais recente. O estudo da PS. Aquilo que eu falei pra vocês, que as pessoas iam lá pra me ver fazer o programa, que não ia cantor, não ia ninguém, ia lá só pra ver isso que nós estamos fazendo aqui agora. Sim. Entendeu? Mas aí já é o Palácio do Rádio, não? Aí já é o Palácio do Rádio, né? Aí já é. Já. Tá. Essas moças hoje são senhoras, né? Sim. Ó, esse aqui, ó, é aquela foto que eu falei pra você que eu trouxe o Demetrios de Ribeirão Preto da Cabo do Povo no Dia das Mães. Maus tempos, senhora feliz, eu não sabia.
Essa aqui, E aqui é mais recente. Né? Já aqui já é a gravação, um lugar onde eu gravava meu programa de TV, esse de final de semana. Tô parecendo Donald Trump aí. Bom, então esse foi o programa Memórias da Comunicação com Coraúci Neto. Nós gostaríamos de agradecer a presença do Sr. Coraúci e do Gil, e também agradecer a produção audiovisual do Andrei Violante e a colaboração do Leonardo Rabelo. Se você perdeu algum trecho da entrevista, ela vai estar na íntegra no YouTube e no Facebook da Rádio UNAERP. Boa noite. Muito obrigado, meu querido. Gil, Foi um prazer em recebê-lo aqui. Eu estou encantado com vocês. Desculpe se a entrevista não foi o que vocês queriam, o que vocês pensavam, né? Mas está um pouquinho da minha vida aí para vocês, né? Muito pelo contrário. Na hora que Jesus me chamar, tem alguma coisa guardada aí, viu? Não, Muito obrigada. Muito Eu obrigada. tenho. Que Deus abençoe vocês todos. A Feliz Páscoa. Que Jesus renasça no coração de cada um de todos vocês. Amém. E no meu também, né? sim. Boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Você. Mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Leonardo Rabelo. Coordenação, Gil Santiago. A Rádio UNAERP dá voz à sociedade. Nós recebemos